Boa tarde a todos, boa tarde, Bruno Barros. Muito boa tarde, Cátia Navarro, boa tarde a você que está em casa, voltando do feriadão. Sem Censura começa agora. Isso, nessa ótima segunda-feira. E nós vamos falar de sonambulismo, literatura, música. Pedro Luiz e Batman Zavarese estão juntos no Projeto Macro. Um disco e um show experiência são resultados do processo de imersão desses dois grandes artistas. Isso. Andréa Bacelar é neurologista. Ela vai explicar pra gente tudo sobre sonambulismo. Luara de Oliveira, mais conhecida como Lua, tem 12 anos. Ela criou uma biblioteca comunitária no Morro dos Cabritos, divisa com a ladeira dos Tabajaras, aqui no Rio de Janeiro, só com doações do público. Cátia, muito interessante a história dela, né? Muito legal, muito legal. Júlio Silveira é curador do Ler, Salão Carioca do Livro. Ele fala sobre o evento que começa na próxima quarta-feira e movimenta a cidade com escritores de todo o país. Você aí de casa está super convidado a participar do programa de hoje. É só colocar a hashtag Sem Censura na rede social, ou então, se você preferir, não tem rede social, manda um WhatsApp. Anota aí o número 021 99903 5329. Deu para anotar? Acho que deu, né? Deu para anotar. Não é o telefone dele, né? Gente, lembram que na última semana quase que deu o telefone Acontece. Gente, vamos começar com música então nessa segunda-feira. Pedro Luiz, tudo preparado? Tudo preparado. E quem é o seu parceiro? Yuri Queiroga, que está comigo no palco do Macro, um projeto meio do Batman Zavarese, uma experiência para se ouvir. Isso. E o que vocês prepararam para abrir o Para programa? começar, é Se Eu Merecer. Ótimo. Então vamos ouvir, né? Beija-me se quiser beijar, rócimo quando eu me chegar. Queira-me com seu bem-querer, diz que sim sem me prometer. Cura-me dessa solidão, tão ruim, vaga o coração. Seja onda quando eu mergulhar, chão de areia quando eu me deitar. Jura nunca me esquecer, ama, me ama, me ama. Se eu merecer, só se eu merecer, jura nunca me esquecer, ama, me ama, me ama. Se eu merecer, só se eu merecer. Toca-me, o meu corpo é seu, faz assim, saiba quem sou eu. Pega-me se eu tentar fugir, solta-me, vem me seduzir. Diga-me logo e sem talvez, quando vem dia, hora e mês. Seja trilha se eu me atrapalhar, trampolim quando eu me atirar. Jura nunca me esquecer, ama, me ama, me ama. Se eu merecer, só se eu merecer, jura nunca me esquecer, ama, me ama, me ama. Se eu merecer, só se eu merecer. Diga-me logo e sem talvez, quando vem dia, hora e mês. Seja trilha se eu me atrapalhar, trampolim quando eu me atirar. Jura nunca me esquecer, ama, me ama, me ama. Se eu merecer, só se eu merecer, jura nunca me esquecer, ama, me ama, me ama. Se eu merecer, só se eu merecer, jura nunca me esquecer, ama, me ama, me ama. Se eu merecer, só se eu
Ah! Que dupla, hein? Yuri Queiroga, que maravilha de som que a gente ouviu aqui. E tem muito mais no show de vocês, não é isso? Isso, na quarta-feira, dia 20, às 20 horas, no Oi Casagrande Leblon, o Projeto Macro, estreia. Que seja o primeiro de muitos. Universal. Tomara, tomara. Yuri, você volta no final do programa, tá bom? Para tocar mais uma vez com o Pedro Luiz e você vem para cá. Eu vou. Não é isso? Porque, como você mesmo disse, né, você perguntou, eu acho que você merece, viu, Pedro? Você pode... Só se eu... Você pode vir que você merece estar aqui com a gente, conversar muito com a gente sobre esse trabalho, não é? E junto com o Batman, que faz, dessa vez, uma experiência, não é isso, com você, que mistura também tecnologia, audiovisual. Eu queria que vocês explicassem para o público o que é que vai acontecer no dia 20. Batman? Comece. Eu acho que essa foi a missão mais difícil. Na verdade, hoje, especialmente no momento atual, tem sido cada vez mais raro achar um patrocinador, um mecenas, para investir num projeto investigativo, um projeto novo. O Pedro tem uma carreira super consolidada, eu tenho feito meus trabalhos também em artes visuais, especialmente em shows tribalistas, uma série de outros, mas a gente já se conhece há 2 décadas e a gente vem namorando fazer uma coisa que extrapole um pouco o trabalho dele musical e o meu trabalho visual também, uma combinação que cause uma terceira coisa aí. E o Macro a gente vem trabalhando há 1 ano e meio, eu diria, né? Exatamente. A gente foi conversando, a gente já tinha esse interesse de fazer alguma coisa junto, não sabia muito bem o que, e a gente descobriu nesse processo, que foi quando o Batman viu essa oportunidade também do edital, né, do eFuturo, da gente poder fazer um mergulho mesmo num processo onde mesmo a gente não saberia direito o que era, mas que as artes visuais, né, e a música tivesse o mesmo peso, que não é ele fazendo um cenário para mim, nem eu fazendo uma trilha para ele, mas é tudo isso também, né? Então, essas conversas, a gente sabia que partiria disso, né? E aí fomos para lá um pouco, assim, sem ter um roteiro totalmente definido, mas alguns passos por onde a gente caminharia. Isso foi muito bacana, porque a gente resolveu, fazendo essa residência, expor um pouco essa coisa que é o processo que normalmente as pessoas já veem em tudo pronto, né? Então, poder abrir essa janela para que as pessoas pudessem entrar nos nossos escritórios, nas nossas cabeças, nos nossos desejos, nos nossos erros, nos nossos acertos, foi muito, muito interessante, né? É isso, de certa forma, como vocês falam isso, humaniza muito, aproxima vocês desse público, não é? Diz o quanto que vocês também trabalham, o quanto que pensam, elaboram, e como é que é difícil, muitas vezes, chegar a um espetáculo daquele, que não é assim. O né? Batman já tem um pouco essa prática nos processos dele, que é muito interessante, que ele depois, quando os processos já estão, às vezes um pouco antes, mas quando os processos já estão em cena, ele vai revelando, né? É quase que um spoiler mesmo, mas é um pouco de revelar como ele chegou naquela determinada linguagem, né? Eu acredito que em Terra de Céu quem tem um olho é caolho. Para mim é muito importante compartilhar o máximo possível, né? Disseminar, e isso não ficar restrito, fechado. Então, eu abro o jogo, eu abro realmente o baú nos meus processos, e a maioria das vezes, eu poderia dizer 100% das vezes, eu estou fazendo algo que eu não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo. Então, isso me beneficia, exercitar essa curiosidade, né, no que eu domino, e tentar compartilhar também coletivamente algo que eu estou descobrindo, que não é um conhecimento meu, um conhecimento que eu adquiri, que foi... Eu me apropriei de muitas coisas que intuitivamente também que o Pedro ia me dizendo, né, a gente viveu uma imersão, que é um processo também que normalmente não se abre, né, que é o momento mais frágil de um encontro criativo, quando você está desenvolvendo um trabalho visual, um trabalho musical e um espetáculo, que é o que vai acontecer agora, quarta-feira, dia 20 de novembro, né? E a gente abriu mesmo, né? A gente tinha lives, né? Tinha documentações acontecendo e detalhamento também de tudo que estava acontecendo, certo ou errado, e algumas setas que estávamos apontando e que a gente decidiu mudar porque a gente viu que a gente não ia conseguir chegar a lugar nenhum.
esse embate criativo é talvez a parte mais prazerosa e a parte que fica mais escondida. E foi o projeto, na verdade, era o propósito principal desse projeto macro, né? E esse projeto macro, gente, ele é muito interessante, porque eles trouxeram hoje aqui para a gente um vinil maravilhoso. E quem adquirir esse vinil ainda tem, né, um código de barra. Vamos mostrar, porque tem Deixa que eu abrir mostrar aqui. Isso aí é uma verdadeira obra de arte, o que vocês trouxeram. E é linda a capa. Linda a capa. São né? olhos, Isso. Na dois verdade, aqui estão os olhos, né? O meu e do Pedro, né? E todo mundo que passava pela imersão aqui tem dos nossos 4 convidados que vão estar virtualmente cantando junto com o Pedro e com o Yuri, né? Que é o Rubel, a Bianca Ramoneda, Ney Mato Grosso e a Jade Baraldo. Uau. Tá? Essas pessoas vão estar cantando junto com o Pedro e com o Yuri. É uma coisa que, brincando com o Pedro esses dias, né, a gente fez uma lembrança que a gente é dessa época aqui do vinil, né? A gente, nos anos, a gente tem o lado da artesania, o lado analógico muito forte e que está registrado também dentro do macro, né? Mas também a gente tem um lado tecnológico, né? O show ele tem equipamentos e softwares que eu usei no encerramento das Olimpíadas, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma coisa tribal, mecânica e artesanal, que é uma referência que eu e Pedro temos muito nos nossos trabalhos. Isso dá na música e na imagem, né? Isso é bacana, porque a gente está usando o equipamento de ponta, eu e o Yuri ali, eletrônicos, porque nós tocamos praticamente tudo, nós dois, né? Eu e ele no estúdio, da parte musical, e aí a gente está tocando essas coisas aqui, né? Que são as coisas que a gente pode tocar aqui nessa sala, junto com os equipamentos de ponta, exatamente como E tem. quem adquiriu o disco de vinil tem aqui Os QR Codes, né? Pedro pode falar. isso. São os clipes, né? Acho que deixa eu lembrar. Ou seja, se você não, colocar aqui- o seu smartphone aí, o seu telefone... A câmera do a celular câmera do seu mesmo celular, já... A câmera do celular automaticamente vai abrir nesses QR Codes, né? Que são esses códigos aqui, que hoje é uma coisa super popular e automatizada, né? Você apontando a câmera aberta do celular e com uma conexão boa, você vai entrar aqui, ou você vai ver um videoclipe, ou vai ter a explicação do que é o projeto macro, vai ter um mini documentário, vão ter essas camadas audiovisuais, e desse lado aqui Esse é o mais... tem uma realidade aumentada nesse QR Code também, que aí você vê uma maquete tridimensional de tudo que está nesse projeto gráfico, que, como eu disse, é um trabalho colaborativo, né? A gente juntou conhecimentos, o projeto gráfico é todo do Cubículo, que são 2 jovens muito ativos, curiosos, o Black e o Fábio Arruda, e a realidade aumentada do Clélio, de Paula, também, que é um cara muito inquieto, assim, e eu posso dizer que a gente não conseguiu concluir onde a gente queria, mas a gente determinou uma data que a gente parou, porque a gente tinha que imprimir, e esse processo a gente foi deixando muito aberto, assim, as nossas angústias, o nosso processo ali para chegar. E tudo isso o público vai poder ver. Agora chegou num ponto final, agora existe um LP, né? E meu filho, que tem essa frase, toca, né? Tem aqui 13 músicas inéditas, né? Olha aí, para quem estava com saudade de ver um LP. Este é um Sentir o LP. cheiro daqui. Vamos apresentar. Quem não tem a vitrola, só pela capa, Já vale, já tem vale QR botar na Code. parede, Não, né? quem não Já- tem a vitrola tem QR Code, não é tem o possível. celular, né? Tem o celular. Com o celular vai conseguir ver alguma coisa, vale o objeto. Vocês, na verdade, vocês fizeram algo assim realmente maravilhoso, né? Porque vocês uniram alguma coisa de uma geração atrás, que é o vinil, com alguma coisa para essa geração que a gente tem aqui, por exemplo, que é a geração da Lua, que no smartphone, não é? Consegue ver, ou seja, vocês estão unindo aí as gerações e fazendo um trabalho de experiência que eu acho que é um trabalho que mistura tudo realmente, quer dizer, os vários tempos. Eu acho que é o grande barato disso tudo, a gente trazer, né, as várias gerações, unir e fazer com que isso seja aceito e visto que é possível, que é maravilhoso, que o que está lá atrás tem serviço hoje, o que vem para frente também. Olha, parabéns aos dois, hein? E vem muita música, né, Pedro? Vem música e vem muita imagem, muita... Tudo Tem junto. alguma música mais de destaque que você diria assim? Que você... Olha, essa... Que pergunta difícil. As participações especiais realmente foi um prêmio que a gente recebeu nessa residência. Como é né, que nesse- funciona essa participação? É através de vídeo? Então, aquilo que eu estava dizendo, a gente tem um lado muito analógico, né, de como realizar um show,
que a gente se apropria das técnicas do teatro, e a gente tem essa parte que é quase holográfica, um sincronismo com uma ferramenta que eu usei no encerramento das Olimpíadas. Então, esse ápice da coisa mais tecnológica que existe hoje para sincronizar a imagem e som e, ao mesmo tempo, o lado mais humano, né, de construir a música, a imagem, isso vai estar impresso ali, né? Essas pessoas vão estar projetadas. O cenário é um livro aberto, literalmente. Isso é bem bonito. Um dia, dentro dessa imersão que a gente viveu, né, a gente abriu um livro e a gente enxergou que, nesse momento, a gente tinha que valorizar esse objeto, né? Já que a Lua está aqui, o Júlio também, né? Ele foi a inspiração desse nosso cenário e a gente vai estar projetando nele essas pessoas que vão estar dialogando com também Pedro essas e pessoas Yuri. E né? outras coisas, outras texturas, Claro. outras brincadeiras. Mas os convidados que lá estiveram vão estar virtualmente dessa maneira sincronizados, né? Mas o livro conta muito mais histórias que só os convidados. Não, e mesmo sendo um show que aparentemente é intimista, 2 pessoas, né? Ele tem uma série de elementos com esse recurso que a gente tem de sincronizar quantos elementos a gente quiser, né? A gente vai ter o violino, a gente vai ter uma série de orquestrações acontecendo através da imagem, da sincronia, para estar tocando com os dois, que eu acho que torna aí a experiência mais extrapolada, né? Transborda um pouco mais de uma mera projeção. É uma experiência que vale a pena ver. Bom, se vale a pena ver essa experiência, vamos pedir, então, para que eles digam de novo, porque o Yuri já disse, mas, de novo, onde é que está e como é que pode fazer aqueles que querem, por exemplo, adquirir o vinil de vocês. O vinil vai estar à venda, inclusive, nesse dia, nessa experiência visual e sonora. Agora, quarta-feira, dia 20, dia da Consciência Negra, lá no Oi Casagrande, 20 horas. Chega às 20 horas, porque quando você pisou no teatro, a brincadeira já começou. A experiência já começa, né? Porque não é um show convencional, quando toda a plateia se sentar, aí não sei o que. Não, entrou, já está valendo. Batman e Pedro Luiz, vocês continuam com a gente. Obrigada por tudo. E vocês também de casa, olha, a experiência aqui no Sem Censura também continua. Nós voltamos já. Estamos de volta com o Sem Censura de hoje para agora falar de um assunto que tomou muito conta dos brasileiros, principalmente no mês passado, em outubro, quando uma menina em Belo Horizonte, uma menina de 10 anos, ela foi dormir na casa de uns amigos dos pais e, como ela era sonâmbula, ela simplesmente abriu a janela, não é? Ela não morreu, graças a Deus, enfim, mas esse tema do sonambulismo passou a fazer parte das conversas das pessoas. E aí a neurologista Andréa Bacelar foi convidada pela gente exatamente para falar sobre esse assunto. Sonambulismo é mais comum do que a gente possa saber ou perceber? Doutora Andréa, boa tarde. Boa tarde, Cate. Primeiramente, queria agradecer estar aqui com a minha amiga, né? Também há 2 décadas nos conhecemos, olha a coincidência. E hoje estamos juntas aqui, né, com esse propósito, eu na área da medicina e você na área do jornalismo. Eu estou muito feliz de estar aqui, viu? Bom, sonambulismo, ele tem um apelo, às vezes, engraçado, caricato, né? Quando as pessoas falam, nossa, ele anda, ele fala, olha que engraçado, etc. Eu queria, inicialmente, tranquilizar, principalmente os pais, por ser um transtorno de sono muito benigno. O que eu quero dizer com benigno? Há uma tendência à resolução, à cura, por ser uma imaturidade do sistema nervoso central. Então, na categoria, ele é uma alteração do comportamento durante o sono, que pode se manifestar de diversas formas, dependendo da faixa etária. Por exemplo, terror noturno também está na mesma categoria do sonambulismo, quer dizer, é uma parassônia, uma alteração do comportamento, que acontece um pouquinho mais cedo, ali na segunda infância, em que aquela criança acorda. Esse aqui é o ponto importante, é um despertar parcial. Aquele indivíduo não está efetivamente acordado, apesar de estar, muitas vezes, de olhos abertos. Então, a criança pode gritar, chorar, espernear, os pais ficam muito desesperados, achando que, enfim, está com dor, tem alguma coisa machucando, e, na verdade, aquilo pode ser um terror noturno. Numa faixa etária um pouquinho maior,
a gente está diante do sonambulismo. Então, o sonâmbulo é aquele que ele senta, ele levanta e os órgãos dos sentidos funcionam naquele momento. Então, ele é capaz de descer uma escada, ele é capaz de abrir uma porta, ele é capaz, inclusive, de dirigir. Né? Existem implicações médico-legais nos Estados Unidos de casos que aconteceram isso. Quer dizer, um sonâmbulo dirigiu, bateu e atropelou uma pessoa. Ele é capaz de conversar também? Ele é capaz de conversar, mas as palavras são desconexas. Então, você não vai, quer dizer, a esposa não vai descobrir o segredo do marido, entendeu? Porque ele está dormindo, e aí, eu quero saber de você. As palavras, a frase não é completa, as palavras são jogadas e não tem sentido muito o que está acontecendo. E uma outra característica é que existe uma amnésia ao fato. Então, o sonâmbulo, que às vezes acorda deitado no sofá da sala, ou acorda no quarto dos pais, ele acorda, como é que eu cheguei aqui, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui? Então, a amnésia também faz parte desta situação. O sonambulismo existe um caráter genético, então, se a gente perguntar na família, meu tio, minha prima, meu avô, tinha alguém na família que tinha sonambulismo. Às vezes, quando eu só sento e falo alguma coisa, eu não caminho, isso também é uma parassônia, também é uma alteração do comportamento, mas chama-se sonilóquio, eu só falo, eu não caminho. Agora, então... A Lua está concordando aqui muito com o que você está Lua, falando. Por que você tem algum seu caso? pai... É porque o meu pai é sonâmbulo. Eu já não sou aquele sonâmbulo de levantar. Às vezes eu sento, eu converso com a minha mãe, falando não sei lá o que eu falo, canto parabéns dormindo. Só que quem é sonâmbulo mesmo é meu pai, que quando ele chega muito cansado em casa, eu e minha mãe, a gente até dorme com ele, uma do lado e outra do outro, porque a gente sabe que ele vai sair correndo. E ele sai correndo porque ele fala que tem alguém perseguindo ele. Então, ele dá aquela carreira e sai correndo para uma janela, para uma porta mais próxima. Teve um evento muito chato que aconteceu, eu tinha 6 anos de idade. Eu estava deitada no colchonete com ele, vendo um filme. Daí ele dormiu, porque meu pai cochila em 1 segundo. Está lá dormindo, tirando a soneca dele, roncando. Do nada ele sai correndo, enfia o pé dentro do balde e tenta pular a janela. Caramba! Do 4º andar. Uau! Aí eu segurei a perna dele, minha mãe segurou a mão. Ele acordou, mas quando ele acorda, ele fica morrendo de vergonha. Ele não consegue olhar pra gente, ele fica com vergonha, porque ele fala que ia pra casa do amigo. Mas não tem como, né? Ele pulou a janela. Olha, você tocou num ponto muito interessante, que é o seguinte. O que pode desencadear uma crise de sonambulismo, principalmente nas crianças? Cansaço, exaustão, excitação. Então, pensar que aquela criança, nossa, eu fui para a escola, depois eu nadei, depois eu fui para uma festa infantil, estou exausto, então a noite vai ser tranquila. Não, é um momento de maior chance de ter um ataque de sonambulismo se eu estou muito agitado. Outra situação é estado febril. Se você está no estado gripal, no estado febril, a pessoa que tem essa predisposição em ter, tem mais chance. Agora, uma outra questão que a Lua contou ali, que a gente também deve chamar a atenção, é que o sonâmbulo, na grande maioria das vezes, ele não está sonhando. Então, ele não tem uma atividade onírica, uma atividade de pensamento inconsciente. E, como eu falei, é um despertar parcial. Então, eu tenho estágios de sono acontecendo simultaneamente à vigília. Só que não é o estágio de sono REM, que REM da sigla americana, Rapid Eye Movement. É o momento que eu estou, às vezes, mexendo os olhos. Então, quando eu tenho associação do sono REM e eu estou sonhando e eu tenho um despertar parcial, eu posso vivenciar o sonho. Então, se eu estou, muitas vezes, vai no consultório... A vigília não, né? Não. É um estágio de sono. Em que eu tenho atividade de sonho, atividade onírica associada na grande maioria das vezes.
Então, o que acontece, às vezes, no consultório é vir um casal e falar assim, doutor, ela me deu um soco, ou ele me chutou, assim, abruptamente eu acordei assustada, por que ele me bateu? Aí, quando o indivíduo acorda, ele fala assim, não, é que eu estava brigando com um ladrão, eu estava lutando boxe. No caso da Lua, é o bater palmas. Sim, eu bato Ela sonha que está muita palma. cantando parabéns. O pai dela, né? Não, é o pai dela que estava sendo perseguido e saiu correndo. Ele fala que tem uma pessoa atrás dele tentando matar ele. Então, toda vez que ele está muito cansado, essa pessoa sai correndo atrás dele e ele sai correndo. Então, a gente tem que Bate fazer, às cabeça na vezes, porta. essa diferenciação. Porque sonambulismo é um estágio de interseção do sono não REM com a vigília. Se eu tenho sono REM, sonho, atividade, e desperto, e lembro que eu estava fazendo aquele ato porque eu sonhei e eu estava vivenciando aquilo, eu tenho uma outra interseção da vigília com o sono REM. Então, isso é muito diferenciado, porque a gente tem algumas outras implicações. Com o sono REM, acontece mais em adulto, né, ou pessoa já da terceira idade. Doutora, diga. É que isso que a Lu falou, a gente vê nas comédias que não se deve acordar um sonâmbulo. No caso, eu vi que ela acordou. Muito interessante. Deve-se ou não deve-se? Boa. Muito importante essa pergunta. Não é mito isso, mas não que a pessoa que vai ser acordada, que ela vai ter um problema, ou que o neurônio vai morrer, ou que, enfim, ela vai ficar traumatizada. E sim porque o ato, o evento aumenta. Como esse indivíduo não está acordado, se eu fico tentando acordar, ou a mãe nervosa, com a criança, acorda, meu amor, que é o quê? O que está acontecendo? Me diz. Eu prolongo aquele evento. Então, o que a gente fala para os pais? Olhe, contenha o seu filho, mantenha ele no berço, tente conduzi-lo para a cama, mas não estimule os órgãos dos sentidos. Não converse, não chame, não acorde, não sacuda. Coloque ele, porque esse evento vai demorar menos tempo e ele vai desaparecer. Para num caso assustador, como o pai dela que queria pular pela janela. Pois é, Sim, né? isso a gente Verdade. tem que fazer, isso chama-se diagnóstico diferencial. Então, a gente tem que fazer a diferenciação, por exemplo, se é durante o sono REM ou o sono não REM. Para isso, existe um exame chamado polissonografia, que é um exame que as pessoas vão dormir num laboratório de sono, monitorado, que a gente vê a atividade elétrica do cérebro, a gente tem uma câmera que filma, e a gente sabe em que estágio de sono o indivíduo está, e se ele tiver um evento naquele momento, eu consigo fazer exatamente essa diferenciação. Porque, quando a gente pensa no sono REM, a gente tem outras questões para perguntar, para avaliar com a família, porque eu tenho chance de ter outros problemas. E mais uma coisa, Cátia, que eu acho muito importante, é que, como eu falei, o sonambulismo é benigno. Quando a criança, o adolescente, vai amadurecendo, a chance dele ser um sonâmbulo na vida adulta é rara. 10% das pessoas que têm essa parassônia, essa alteração do comportamento, terão isso na vida adulta. Então, mostrando que a maturidade neuronal resolve o problema. Se isso é muito frequente nessa fase de criança, ou as pessoas se machucam, né? Eu caí da escada, eu que tentei, tive que botar grade, isso acontece quase toda noite, os pais não dormem, a gente tem que medicar. Aí a gente só medica para não ter esperando essa maturação. Agora, um outro diagnóstico diferencial é com epilepsia. Porque epilepsia não é ter convulsão. Né? Aquela convulsão que todos nós já presenciamos ou soubemos, aquela pessoa que se bate, que se urina, que morde a língua, que as pessoas tentam puxar e botar o dedo lá e ferir o dedo. Não tem a língua, a gente não engole a língua, gente. Então, não tem que botar o dedo dentro da boca, porque vai machucar o seu dedo. E, enfim, a pessoa não vai enrolar e engolir a língua. Convulsão é um tipo de epilepsia. Existem muitos outros. Eu posso estar conversando aqui com você, Kátia, eu paro, olho assim, volto, e isso é uma ausência. Isso é um outro tipo de epilepsia. E existem as epilepsias noturnas, em que o indivíduo pode, pura e simplesmente, ter esse despertar parcial, sentar, abrir o olho, olhar para o lado, falar uma coisa desconexa, ir ali no banheiro, voltar, sentar, fazer algum movimento repetitivo, e isso ser uma crise epilética. Então,
às vezes, e quando isso é frequente, é importante procurar o médico, para o médico tentar diferenciar. Porque uma coisa eu preciso de remédio, eu preciso de anticonvulsivante. A outra eu só vou orientar a família que isso provavelmente vai passar, que aquela criança tem que ter uma vida mais tranquila, que no dia que ele tiver com febre, ou no dia de uma festa, no dia que ele estiver muito excitado, é um dia de observar mais aquele quarto para não ter aquele ato, aquele evento. Agora, Andréia, diante de tudo que você está falando, então, o máximo que tem que se fazer, o que a Lua estava dizendo, num quarto andar, por exemplo, as janelas têm que ter grade, ou então aquela Tela. proteção, tela. Exatamente. O quarto, por exemplo, deve ser um quarto que tenha o menos possível de móvel para aquela criança não tropeçar, não ter bater, quina, cair. não ter tesoura, não ter, enfim, essas situações. E tranca-se o quarto? Porque eu fico imaginando, se a pessoa abre a porta e pode sair andando e eu estou no outro quarto dormindo, porque é uma coisa difícil, né? Você vai trancar também alguém dentro eu do acho quarto? que o trancar, né? Eu acho que às vezes a gente coloca uma proteção, coloca às vezes um portãozinho, né? Que você acaba escutando um barulho, os pais escutam o barulho e vão lá e conseguem minimizar aquela situação. Já aconteceu uma coisa bem engraçada comigo, porque eu não dormia sozinha. Aí, eu fui pro sítio da minha avó. Minha avó tem um sítio. E minha avó também é sonâmbula. Eu dormi na sala, no sofá. Eu tô lá dormindo, morrendo de medo. A casa toda escura. Microfone. A casa toda escura. Casa enorme. E eu só lá dormindo, morrendo de medo. Aí eu ouço um grito. Minha avó gritou, sonâmbula. Aí eu ouço um barulho. Aí eu fui lá, abri a brechinha da porta. A minha avó estava brigando com ela mesma. A minha avó acordou com o nariz arranhado, com mão arranhada, toda arranhada. Ela acordou toda arranhada. Às vezes, hoje, ela até grita. Ela dá um grito, aí fala umas coisas lá que ninguém entende. Ninguém entende. Ela fala umas línguas estranhas. Aí ela acorda arranhada, ela cai da cama. E a minha avó já é uma senhora de idade. Ela sempre fez isso. Então, você vê, André, que é um caso de família. Tem a avó, tem o pai. A questão genética é importante, né? Mas eu acho que a gente também tem que pensar nessa diferenciação, se isso é parassônia, se isso é sonambulismo, ou se isso acontece com um outro estágio de sono. Eu né? tenho uma coisa, eu não sei se isso parece com o caso da Lua, mas assim, eu às vezes estou dormindo, eu acordo, mas eu não acordo, eu tenho a sensação que eu estou deitado na cama, eu me vejo de cima e eu fico me batendo para acordar. E eu fico tentando fazer... O nome disso é paralisia do sono. O que é? E a Lua arrasando, hein? A Lua está arrasando. Eu acho que ela vai ser médica. Ela pode ser de... Não é não, Lua? Não, é porque a minha mãe também tem isso. A minha mãe não é sonâmbula. Ela A família dela é um compêndio de transtornos de sono. Você devia fazer um estudo sobre a família dela. A minha família quase toda é assim. A minha mãe dorme, aí às vezes ela acorda, mas ela não consegue se bater, ela não consegue se mexer, mas ela se vê lá de cima. Eu também. Aí quando então, ela o nome acorda, ela disso fala. chama-se paralisia do sono. Quando que acontece isso? Durante o sono REM, esse estágio de sono que movimenta os olhos, a gente tem o nosso tônus muscular está completamente paralisado, então a gente não se mexe. E aí, na hora que a gente desperta, eu não posso ter resíduo de sono REM. Se eu ainda estiver paralisado, eu estou consciente, eu quero me mexer, mas eu não consigo por alguns instantes. Isso também pode acontecer na narcolepsia, que é uma doença do sono. É um indivíduo que é extremamente sonolento, que ele tem ataques de sono, que ele tem problemas mais graves e que acontece muito na adolescência, começa na adolescência. Essa criança, esse adolescente é estigmatizado, achando que ele foi para a balada, que ele não dorme à noite e ele fica cochilando em sala de aula. Então, é até importante que é raro, mas existem, mais de 150 mil brasileiros têm narcolepsia, só que não são diagnosticados. Então, mas paralisia do sono é uma das questões da narcolepsia. Todos nós podemos ter em algum momento da vida, esporadicamente, quando estamos mais cansados, mais assim, fatigados. E é angustiante, é um sofrimento horroroso.
Bom, Andréa Bacelar, eu sei que muita gente já deve estar em casa com vários casos, como esse que a Lua está contando aqui, e com muitas perguntas para você também. Depois o Bruno Barros vai fazer essas perguntas para a Andréa Bacelar. Mas já que a gente está ouvindo tantas histórias aqui, vamos falar agora com alguém que está só trabalhando com histórias, que está vivendo intensamente histórias, não é isso, Júlio Silveira? Estou vivendo intensamente, dormindo pouco. Eu acho que eu vou me categoria de sonambulismo. Privação de sono. Sonambulismo Parte de todos os assuntos. narcolepsia. Você está se sentindo em casa, então, com esses depoimentos? Sim, estou adorando aqui conversar com vocês e com gente tão bacana, com determinados assuntos, que é um pouco da prévia do que vai ter na Ler. A Ler é um evento muito intenso de conversa, de programação. É um lugar realmente para a gente encontrar e conversar, que é uma coisa que estão precisando muito hoje, né? Todo mundo está gritando muito, está ouvindo pouco. Então, a gente tem essa vontade de fazer o maior evento aberto do livro, e eu acho que a gente até exagerou tanto em ser o mais aberto possível, que significa ser o mais diverso, inclusivo, acolhedor. Então, a gente tem todo e qualquer tipo de manifestação literária e gêneros para jovens, adultos, velhos, crianças, gêneros e etc., preferências, narcolépticos, sonâmbulos. E também está muito grande esse ano, gente. A Ler começou há uns 3 anos no Porto, tínhamos 2 armazéns. E já foi uma novidade, já era um grande espaço, muita cenografia. Né? Falando isso perto do Batman, fico até com vergonha. Mas, ano passado, a gente fez uma coisa que eu achei que foi muito bacana, principalmente no momento que a gente estava. A gente tinha a Biblioteca Parque, que é um equipamento maravilhoso que o Rio teve, e ela ficou aberta há alguns anos e ficou fechada por muitos anos, dentro da grande crise pela qual a gente está vivendo ainda. Né? Então, ano passado, a Ler mudou-se para lá. O dinheiro que a gente tinha para o espaço, a gente investiu na reforma, pintou, capinou, consertou elevador, ar-condicionado e devolveu a biblioteca para a população, junto com o governo do Estado. E, hoje em dia, você pode ser visitado, mas, ano passado, a gente já encheu a biblioteca de eventos. Ela é um equipamento incrível, ela tem 3 andares, mais um anexo, mais um pátio, e ela é enorme. Só que, esse ano, a gente extrapolou, literalmente. A gente está ocupando, eu não gosto dessa palavra ocupar, a gente está enchendo o Campo de Santana, nosso parque histórico, onde nasceu a República, de literatura, de música, de cinema, de teatro, de discussão, de rap, de slam, de poesia. Está muito bacana. É incrível. Não sei se vocês já passaram ali pela Presidente Vargas, se já havia mudança, está cheio de lonas e tendas. Nós vamos ter... Esse ano é incrível. Vai ter determinado momento que quem estiver lá vai poder escolher entre 30 atividades diferentes, 30 atrações. Podem ser desde uma mesa com escritores, até uma oficina, até uma peça de teatro, até uma música, circo, poesia. É incrível, gente. É muito intenso, muito bacana e totalmente aberto, como eu falei. Né? E o dia inteiro? 9 às 9, 9 às 10... Começando nessa quarta-feira, não é isso? Infelizmente, vou ter que perder o show deles, porque no dia 20, às 20 horas, já tem umas 5 ou 6 atividades, já tem peça de teatro. No dia 20 é o Dia da Consciência Negra, e, obviamente, a gente sempre se preocupou muito com isso, e agora tem a responsabilidade extra de estarmos numa região que é tão importante na história da afro-brasileira, que é ali o Campo de Santana, a Pequena África, o Mercado do Valongo, etc. e tal. Então, no dia 20, a gente... Desculpa, Bruno. Não, perdão, eu ia fazer um jabazinho aqui nosso de Sem Censura, porque no dia 20, às 20 horas, para você que está em casa, quer conhecer a nossa editora-chefe, que ela agora está muito chique, ela vai fazer uma mediação lá na Ler, né? Emília Ferraz. Exato, Emília Ferraz, Cátia, vocês estão todos parceiros. Eu fiquei muito feliz ouvindo o Batman, para quem eu já tive o prazer de contribuir. É isso que ele está falando, a gente faz mais forte quando a gente faz junto. A gente vai trocando ideias. Ele falou que não se chega com nada pré-determinado, as coisas vão se criando coletivamente. A Ler tem muito disso, ela é um abraço, ela envolve todo mundo. Eu sou só um dos curadores, eu sou o mais antigo, mas é uma rede de amigos. A Cátia, a Emília são nossos colaboradores, nossos parceiros. Elas trazem ideias, conteúdos, sugestões, contatos. Isso é incrível, porque assim a gente pode alcançar todo tipo de público. Né? Eu tenho curadores que me ajudam desde o literatura mais premiada, até gente que está lá na periferia, falando sobre slam de poesia.
e gente que fala sobre feminismo, gente que fala sobre o movimento negro, gente que fala sobre tudo, que uma pessoa só não tem condição de É dia saber 20, de tudo né? isso, né? Hã? O evento é dia 20 no Parque de Santana. Não, então, o evento começa quarta-feira de manhã, na Biblioteca Parque e no Campo de Santana. E vai até, se a gente sobreviver, até domingo, às 10 da noite. Não é figura de linguagem, quando a gente parou de contar, eram 712 atividades. Caramba. Entre mesas, oficinas, debate, peças, Tudo que shows. está acontecendo na Biblioteca Parque essa semana é ligado ao... Sim, a gente está... então eu estou lá com você. Dia 21, Maravilha. fazendo uma São série de poesia do Manuel 712 de atividades. Barros. Eu não tenho como saber, tem tudo, mas acho que gente bacana, pô, eu acho que você está. Além de Pedro Luiz e Emília Ferraz, quem mais você tem lá na lei de atração? Mas não conta aí o que você está fazendo lá que você não conta. Eu vou pro debate. Tá com A Lua também. Eu estava aqui pensando, por que ninguém chamou a Lua, cara? Que assunto incrível. Eu vou pro debate, um amigo da minha mãe convidou, aí a gente marcou de ir com ele. Então, eu vou acabar cometendo injustiça, porque eu não tenho noção de 712 eventos, né? Mas, enfim, no dia 20, como eu falei, a gente tem esse foco na consciência negra. Então, a gente vai ter uma mesa com a Flávia Oliveira, a Luana Genot, a Giovana Xavier. No domingo, nós vamos encerrar com uma homenagem a Elza Soares. A gente vai ter grandes escritores premiados e também novos escritores que estão por aí. Vai ter muita música, vai ter teatro, tanto peças clássicas, quanto adaptações de clássicos brasileiros, quanto peças sobre Maria Carolina de Jesus. Tem de tudo, gente. Eu fico tonto, assim, eu fico com medo de Eu não fui ter ver a peça Maria Carolina de Vai Jesus. ter a Lua, vai ter o Pedro Eu Luiz. fui ver a peça. Vai ter peças, tem tudo lá, tem oficina. Se você pode ir para assistir um debate ou participar, você pode ir para uma oficina onde você vai aprender coisas como publicar ou como gostar de Shakespeare. Vai ter uma mesa que tem uns encontros muito inesperados e, por isso, são maravilhosos lá. Então, vai ter uma mesa com o Leandro Carnal e o nosso... Nossa, gente, desculpa, o sonambulismo bateu, estou esquecendo todos os nomes agora. Eu vou fazer uma pergunta, Júlio, então. faça Tem um uma lugar pergunta, me onde a gente ajude. consiga acessar toda a programação? Tem um Boa. site da Lê, mas eu recomendo uma experiência macro, vocês entrarem e sentirem lá na hora. Vai Legal. ter muita coisa Isso. acontecendo. Júlio, olha só, que esse seu exemplo, com tantas as atividades, não é, sirva também para outras cidades brasileiras, pequenas, médias, grandes, mas que é possível, com essa ajuda coletiva, como o Júlio está falando, que outras pessoas também se mobilizem e que façam nascer cultura, que utilizem principalmente tudo isso a partir do livro. Gente, o livro é mágico, não é isso, Júlio? Isso. A gente volta daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, para falar finalmente sobre o assunto que a Lua veio aqui para falar com a gente, porque ela hoje está falando de tudo, vocês sentiram, É né? multifacetada. Isso mesmo. A gente volta já, logo depois do intervalo. Estamos de volta com o Sem Censura, Bruno Barros. Estou aqui, Cate Navarro. Estou aqui para a gente interagir. Você em casa mandou mensagem para a gente nas redes sociais ou então no WhatsApp. Está na hora dela aparecer aqui na tela. Bora ver? Primeira mensagem do Gerson de Oliveira. Olá, sou sonâmbulo desde a infância, mas nunca saí pela vizinhança dormindo em estado de sonambulismo. E aí uma pergunta para a Andréia. Corro risco? Não, Gerson, fica tranquilo. Você provavelmente está naquele grupo dos 10%, mas não tende a piorar. A parasônia ela tende a melhorar, diminuir a frequência, tá bom? Maravilha, pode rodar. A próxima mensagem agora é da Solange Lustosa. Que vinil lindo, acompanhando de Teresina. Olha aí, Teresina, Piauí. Um beijo para a galera aí de Teresina. Próxima mensagem, Francisco Araújo. O Pedro tinha um projeto chamado Pedro Luiz e a Parede, salvo engano. Muito bom e muita gente boa nesse programa. Abraços. Está errado não, Francisco. Teve sim durante muitos anos. Rodou, Carlos Augusta, de Amélia, Bahia. Boa tarde, gostei do tribal, mecânica e artesanal. Interessante esse vinil. Saudade. Dileia, Nikite, Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Acho que o Batman fez essa capa inspirado na Mulher Gato. Olhares expressivos. Daqui a pouco ele vai contar qual foi a inspiração dessa capa. Próxima mensagem. Rodou. Acabou, agora é só na web. Daqui a pouco a gente tem um bloco exclusivo na internet, você já conhece isso, no final da TV. Corre lá para o Facebook,
facebook.com/Sem Censura TV, que a gente continua nosso papo lá com mais interatividade. Por hora, é só, Cátia Navarro. Agora vamos conhecer a história de Lua. Isso, gente. A gente já falou aqui com o Júlio Silveira, que falava da Ler, e ele esqueceu de dizer que é tudo gratuito, e isso é muito importante. Então, eu digo agora para vocês que tudo que vai acontecer na Ler será gratuito e as pessoas podem ir no horário que elas quiserem. Lua de Oliveira, vamos falar agora de você, 12 anos, não é isso? Isso. Você foi visitar a Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, e você viu alguma coisa que te chamou a atenção, você ficou com um coraçãozinho assim. Eu queria que você contasse como é que nasceu a ideia de se criar uma biblioteca, como você fez tão rapidamente. Então, eu estava na Bienal do Livro, como você falou, e eu vi o caso de várias crianças pegarem livros das prateleiras e dos balcões, lendo e pondo no lugar. Elas vinham com escolas ou com os próprios pais. Só que as crianças nunca tinham dinheiro para levar os livros para casa. Livros de 3, 4, 5 reais. Daí aconteceu uma coisa muito triste, que foi a menininha pegar um livrinho e falar: mamãe, eu quero esse livrinho. Como toda criança faz quando tem um livro interessante. E a mãe falou que não podia comprar porque estava sem dinheiro. Aí eu falei: gente, o livro deve custar muito caro. Eu fui ver 3 reais. Aí eu fiquei muito triste. Aí eu saí da Bienal. Quem foi para a Bienal foi eu, minha mãe, meus 2 amiguinhos e os pais deles. Daí eu fui embora da Bienal. Depois de 2 dias, eu fiquei pensando nisso. Aquela coisa na cabeça, batendo assim. Daí eu tive a ideia de fazer uma biblioteca. Para começo de conversa, ia ser uma coisa bem pequenininha. Você pensou uma coisa assim, né? Sim. Tímida. Quando você viu, já estava grande. Tava. Então, isso aconteceu com uma coisa que eu fiz. Só que essa coisa não pode fazer, porque isso é muito feio. Mas eu fiz. Eu peguei o celular da minha mãe escondido. Liguei para a vice-presidente da Associação de Moradores da Comunidade de Tabajaras e Cabritos e falei: Vânia, eu e Lua, porque eu estava me passando pela minha mãe, eu e Lua queremos fazer uma biblioteca comunitária. Lua está cheia de livros e quer os compartilhar com a comunidade de Tabajaras. Compartilhar é muito bom. Sim, eu escrevi Agora, assim. Lua, você fingiu a voz da sua mãe para Não. moça? Não. Eu escrevi. Ah, Foi você texto. mandou um Sim. WhatsApp. Fingindo que você era a sua mãe, Fátima. Fingindo que eu era minha mãe. É porque eu não sou boa de narração. Aí eu escrevi. E aí você falou como se fosse a Fátima, dizendo que Sim. a Lua também queria muito. Sim, a Lua queria muito. E A Fátima sem saber de E a nada. minha mãe sem saber de nada. Aí, E aí? E a vice-presidente da associação? aí ela percebeu que não era eu, que não era minha mãe, porque a minha mãe não escreve desse jeito, de jeito nenhum. Os compartilhar. Os compartilhar. Daí, ela botou: se você cuidar, eu topo. Aí embaixo eu botei: eba! Bem grandão. Daí ela teve certeza que eu não era minha mãe. Aí, eu fiz o vídeo. Aí eu postei na internet e falei: mãe, você pode me ajudar? E minha mãe: te ajudar com o quê? Senta aqui, eu vou te explicar. Aí eu expliquei pra minha mãe. Aí minha mãe mandou mensagem pra Vânia de novo: Vânia, vocês duas, vocês são muito sapeca, vocês fizeram isso. Aí eu não sabia de nada, Vânia. Eu sabia que você não sabia de nada. Bom, olha aí a mensagem. Aí minha mãe viu lá a mensagem, tava lá. Daí o vídeo viralizou na internet. E com o vídeo viralizando, a gente montou a biblioteca, que agora tem 2 andares. Uau. E antigamente era um espacinho 3x2, 2x3 o espaço que a gente ia montar a biblioteca. E agora o espaço tem 2 andares. Muita gente fez doação de livros para vocês? Sim, muita gente. E eu queria agradecer muito, mandar um beijo para a Ed Lamar, que ela foi a que mais ajudou. Ela ajudou com livros, ela aceitou as doações, ela foi guardando as doações para a gente levar de uma vez, porque ela percebeu que estava ficando muito pesado. A gente levava, uns 100 livros todo dia para casa. E estava ficando muito cansativo. Carregando mesmo, você e sua mãe com sacolas? Carregando com sacola de carrinho. 3 carrinhos quebraram. 3 carrinhos quebraram. E as crianças estão indo lá ler os livros na biblioteca? Sim, as crianças estão indo ler os livros. As crianças mais novas, elas vão ler os livros embaixo, no primeiro andar. E as crianças mais velhas, no segundo.
E Mas vocês nem aí- só leitura, tem outras coisas também Sim, agora. agora é um centro cultural, não é mais uma biblioteca. Ah, você ativou de maneira que já virou um centro cultural com outras atividades. Sim. Tá vendo, Júlia? É isso. É o Aula trabalho de coletivo. teatro, de quê? Aula de teatro, aula de música, a gente vai entrar com música agora. Aula de canto, dança. E agora a gente está botando reforço escolar, porque as crianças precisam, né? Lógico, meu amor. E vocês ainda estão aceitando doações de livros? Sim, a gente vai aceitar para o resto da vida doações de livros. Agora, gente, terceiro eu tenho que dar uma dica. Eles agora estão aceitando, mas são livros de literatura, porque eles receberam muitos livros didáticos, não é isso? Sim. E agora você está dando preferência a livros de literatura. De literatura. Como é que faz para procurar vocês? Tem algum site na associação, alguma coisa? Então, a gente já está providenciando o site. Mas e- acham você fácil? Acho assim, a gente está providenciando o site porque quando rolou toda essa bomba da Biblioteca Mundo da Lua, apareceu outro nome, o Mundo da Lua. Outro marketing. A gente não sabia que tinha, porque a gente nem foi registrar o nome. Aí a gente vai botar a biblioteca O Mundo da Lua, porque aí Não fica tem melhor. problema seu. nenhum. Sim, Aí é a gente só vai seu. registrar. O site, a gente ainda está criando, a moça está criando o site. E a gente vai disponibilizar para você ajeitar lá, querer o livro que você quiser pegar. Você vai agendar o dia que você vai lá pegar o livro e a gente pode guardar o livro para você. Ok. Lua, você é uma menina super bonita e Obrigada. eu poderia dizer que é por fora e por dentro, não é? E como diz o Júlio Silveira aqui do meu lado, é uma futura curadora, não é, gente? Depois de tudo que a gente ouviu falar aqui. Querida, obrigada pela 2043, sua tá lá. entrevista. Obrigada você. Sucesso com o seu projeto, tá bom? Obrigada. E que você venha de novo depois para contar pra gente aqui no Sem Censura, tá certo? Tá bom. Tá bom? Meus queridos, a gente termina aqui o Sem Censura de hoje, pelo menos aqui na TV, não é isso, Bruno Barros? Porque isso. continua na web. Esse aqui é o único programa da televisão brasileira que tem 2 finais. A gente encerra na TV, parte para o Facebook com mais interatividade e daqui a pouco a gente encerra no Facebook também. Mas para você que está na TV, até amanhã. Isso. Pedro Luiz, vamos finalizar bem? Vambora. Vamos? O Yuri já está lá. Yuri já tá Pessoal, a poste, obrigada meu a todos parceiro. vocês. Obrigado. Batman, Júlio, Andréia e também a Lua. Bruno Obrigada Barros, você. até amanhã. Valeu. O Pedro vai tocar pra gente e o Sem Censura volta amanhã, às 5 da tarde, com mais um ótimo programa. Para quem puder acompanhar a gente agora na web, corre lá, que a Boa. gente continua. Tchau. 1, 2, 3. Detectou na capa do jornal, vem ver. Detectou na brincadeira uma maneira de esconder metal. Caô, cara de pau na capa do jornal, vem ver. Detectou na brincadeira a ferramenta do canavial. Caô, e foi nesse dia que perdeu a calma, vem ver. Ela assistia todo dia covardia na TV local. Caô, ela assistia todo dia covardia que se diz normal. Vem ver, ela assistia todo dia covardia sem perder a calma. Mas é puro caô da televisão. Deu no rádio que é caô da televisão. É puro caô da televisão. Deu no rádio que é caô. Bahia, vem ver TV, que vê TV, TV caô, quer ver caô. Vem, pessoa, ou vai doar, ou vai doar, ou vai doer, ou vai doer. Ô, Brasil, que vê TV, TV caô. Vem, pessoa, ou vai doar, ou vai doar, ou vai doer. Vai doar, vai doer, vai doar, vai doer. Vai doar, vai doer, vai doar, vai doer. Só põe no ar o que lhe interessar, vender. Seu interesse é alcançar seu endereço pra te iludir. Daí foi, larga na rede só boato ruim. Sim,
A explicação do seu discurso embolado é pra te confundir. Aí, tá dando lance pra vender sua alma. Comprei o dia inteiro pra lavar seu modo cerebral geral. E distraído ainda perigo um dia desse acha normal. Vai ver, e a mais-valia da sua alma vai caindo numa espiral. Mas é puro caô da televisão. Deu no rádio que é caô da televisão. Puro caô da televisão. Deu no rádio que é caô. Oh, meu Rio, aiá, vem ver TV, que vê TV. TV caô, quer ver caô. Vem, pessoa, aiá, ou vai doar, ou vai doar, ou vai doer, ou vai doer. Ô, Brasil, aiá, que vê TV, TV caô. Vem, pessoa, ora vai doar, ora vai doar, ora vai doer. Vai doar, vai doer, 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 vai doer. Pá! Yuri e Pedro Luiz, a gente já está no Facebook. Yuri, obrigada a você mais uma vez pela sua participação. Sucesso no show na quarta-feira, tá bom? Muito obrigado. Tá bom? Pedro Luiz, volta pra cá, não Volto. acabou não. Acabou Você- de música? Chega Acabou de música? Chega de música? Chega de música. Você vai tocar mais lá no show, junto com todas as interferências e experiências com o Batman, não é isso? Traz o Não é? microfone, por Traz favor. o Tá lá, dia microfone, 20. Isso. Interferências não faltam, né? Nesse espetáculo que vocês fizeram e que vocês viram que despertou tanta curiosidade. O pessoal adorou, disse que até parece o olho da mulher gato. Você esperava Pois é, por né? essa, Batman? Olha, sendo Batman, a gente escuta isso toda hora, né? Eu diria que é pelo menos umas 3 vezes por dia. Não, e diante disso também, e até pelo que a gente sentiu da música, a gente espera muito de um espetáculo como esse. Ele vai para outros lugares, gente, vai ficar só aqui pelo Rio, porque isso também dá uma curiosidade. Poxa, uma coisa tão boa, A né? gente montou isso para ir para muitos lugares. Ainda não sabemos para quais, mas com certeza a gente vai rodar com esse projeto. A gente pensou na forma, né? Inclusive, mesmo eles tendo muitas complexidades, a gente pensou na forma mais simples de poder reproduzir esse conceito audiovisual em outros palcos como esse do Oi Casagrande, mas em outras situações. Se a gente conseguir montar o livro, montar plano, a gente quer muito montar desse jeito que é em todo lugar que der, mas a gente quer levar a experiência para todos os lugares possíveis. Por exemplo, não sei, no Campo de Santana. Não, e esse projeto Futura de vocês curadora. tem uma coisa super legal que eu acho e a ver com esse momento novo que a gente está vivendo, que é a questão do compartilhar, né? Hoje em dia, tudo, a experiência conta muito. Não é só, o cantor não tem que pensar mais só na música e no show. Não, ele tem que pensar, sim, na visão cênica, o que o público vai sentir, se pôr no lugar daquelas pessoas, se permitir isso, né? Bem interessante. Eu acho que isso é uma coisa, uma outra coisa que quando você falou me veio, que é outras maneiras de chegar a essa experiência audiovisual que não é você necessariamente no show, né? Essa história dos QR Codes é uma história, a história do Tumblr, que foi um diário, né? Uma pessoa genial que o Batman sugeriu, que é a Luísa Leite, que é uma super escritora de diários, e que fez um diário do processo lá da imersão nas 4 semanas que a gente passou, e isso está meio tudo lá registrado num Tumblr do Macro, né? Então, eu acho que mais do que você ir a um suposto show ou uma exposição e aquilo ser interativo, a gente criou maneiras, acho que canais, janelas interativas para você chegar a esse conceito, a esse conteúdo e a essa experiência super bacana que a gente teve. Bruno Barros, a gente tem muita interatividade Bombamos. hoje. O pessoal bombou na rede social para falar com vocês. Vamos lá, Bruno? Vamos lá, Solange, agora consulta, hein? Boa tarde, doutora. Antigamente, quando as pessoas tinham febre alta e falavam durante o sono, dizia-se que elas estavam tendo uma espécie de delírio, que elas estavam variando. Isso é sonambulismo?
Não, depende da temperatura corporal, né? Se você está com uma hipertermia extrema, pode ser um delírio mesmo, uma confusão mental, e você não sabe onde você está, o que você está falando. Às vezes, você está acordado, né, com esse estado. É diferente de você estar dormindo, tendo febre, quer dizer, dormindo e tendo um ataque de sonambulismo, ou tendo só sonilóquio, que é só falar palavras desconexas sem caminhar. Então, acho que as duas coisas existem. Almezino Filho, muito interessante a entrevista da Lua, muito inteligente, bem articulada, apesar da pouca idade. Os jovens são o futuro desta nação. Bom, né? É verdade. Cláudia Colares, minha pergunta à neurologista. Adolescentes têm mais propensão ao sonambulismo? Com certeza, né? Na verdade, a adolescência já é a curva descendente, né, para a resolução do problema. A partir da segunda infância e aí o período da adolescência é o maior momento de ter essas parassônias, essas alterações de comportamento durante o sono. Família Simões da Fonseca, uma família inteira, é legal isso, aqui do Rio. Pedro Luiz, sonambulismo e biblioteca comunitária, muito bons temas, adoramos a TV Brasil. Família Simões da Fonseca, o Edivaldo, a Josefina e a Eneida, valeu. Gilson, Guarulhos, São Paulo, essa menina tem que adotar o nome de Sol, pois ela ilumina quando fala. Projeto que envolve livros, ilumina a vida dos outros. Muito legal. Não, Lua tá bom, né? Sim. É porque a Luara, né? Você tem que contar para eles isso, né? Então, como eu sou criada pela minha avó, o que acontece? Minha avó, que eu chamo de mãe, e que está me vendo na salinha ali, falou assim, eu quero que o nome dela seja Lua. Só que aí meu pai queria botar o nome da minha mãe e o dele juntos, que aí ficou Raíssa. Isa de Isabel e Ra de Rafael. E botou Raíssa Luara. Só que aí, depois de um tempo, minha mãe começou a me chamar de Luara. Aí depois começou a me chamar de Lua. Aí agora eu sei, quando ela me chama de Raíssa Luara, é porque ela tá muito brava comigo. Raíssa Luara, vem aqui. Mas quando é Lua, não. Quando é Lua, tá ótimo. Quando aconteceu aquele problema da biblioteca, que ela não sabia que você tinha passado aquilo, foi Raíssa Luara, o que aconteceu aqui? Não, ela me chamou de safada sem vergonha. Ai, meu Deus do céu. Aí já foi mais, né? Aí ela disse assim, não é possível, Aí ela menina. falou assim, meu Deus, como é que você teve essa ideia? Eu expliquei pra ela. Ela falou, tá bom, vou ajudar você. Agora eu vou mandar uma mensagem pra Vânia. Aí ela falou, Vânia, vocês duas, essa safada sem vergonha, inventou essa história, mas eu vou ajudar ela. Aí... E hoje é um orgulho para ela, né? Orgulho danado. Bruno Barros, mais? Sandra Regina, Rio de Janeiro. Sandra, gente, boa tarde, prazerzaço conhecer o Bruno Barros pessoalmente. Fiquei nervosa quando pedi para um amigo dele filmar, mas sobrevivi. Tem uma historinha, esse fim de semana eu fui assistir a peça da Nani People e a Sandra Regina, uma telespectadora que assiste o Sem Censura todo dia, Sandra Regina do Irajá. E ela estava lá no teatro, falou comigo e foi super legal. E ela participa do Sem Censura sempre com perguntas legais. Eu gostei muito de conhecer você, Sandra, viu? Foi muito legal. Mandei um vídeo para a equipe aqui do Sem Censura, todo mundo adorou conhecer você também. Isabel, de Salvador, Bahia, fiquei feliz com essa explicação. Na minha adolescência era mal interpretada porque ia para a cama do meu primo. Hoje tenho 67 anos, nunca mais tive, graças a Deus. Pode rodar. Juliana Martins, São Paulo, tem alguma relação ver animal ou insetos no sonho ou, no caso, no sonambulismo? Não, isso aí é a sua visualização durante a atividade onírica. Isso aí você pode ter tantas quantas a imaginação permitir. Aí, às vezes, a gente tem um outro transtorno de sono, que é a repetição do sonho. Quer dizer, eu só tenho aquele sonho, só tenho aquela imagem. Aí, isso passa a ser transtorno. Aí não é, quer dizer, o sonhar é normal, todo mundo sonha. Todo mundo sonha, ponto. As pessoas, não, eu não sonho. Todo mundo sonha. Você pode não lembrar do sonho. Por que a gente não lembra, às vezes, e às vezes lembra? Porque a gente aí entra dos estágios de sono muitas vezes durante a noite. A gente vive ciclos de sono. A gente vive de 4 a 6 ciclos, então a gente passa de 4 a 6 vezes pelo sono REM.
Na maioria das vezes, a gente lembra do último se a gente desperta logo depois do sono REM, aí você tem aquela vaga lembrança, e aí, se você foca e concentra, você acaba lembrando com mais detalhe. Mas não necessariamente a gente tem que lembrar de sono. Então, eu sempre, às vezes, eu acordo, não é bem acordar, né? Eu sento, esses dias mesmo eu estava dormindo, aí eu sentei. Aí eu fiquei olhando para a televisão ligada. Eu sabia que a televisão estava realmente ligada e eu estava com meus olhos abertos. Aí minha mãe começou a brigar comigo porque eu estava acordada às 11 horas da noite. Só que eu sei que não era minha mãe, porque eu chamei mãe, ela. O que foi? Lá do outro quarto. Aí eu levantei, eu esfreguei os olhos, acordei, ela estava lá brigando comigo ainda. Aí bebi uma água, voltei e dormi. Aí no outro eu falei, mãe, você brigou comigo quando eu estava dormindo? Ela, não, foi eu não. Aí eu falei, cara, será que eu sonhei com a minha mãe? Isso pode ter acontecido, de ser tão forte, tão presente, né? Provavelmente. Parece real o sonho. Muitas Sua mãe que vezes. sonha com você. O sonho da sua cachorro mãe. sonha? Você sabe disso? Sonha. Sonha, né? E tem sono profundo, né? Tem sono REM, tem todas as fases Sono do sono. profundo, que dizem que é perigoso. Você, quando chegar em casa, tem que fazer barulho para o cachorro acordar para ele não tomar um susto. Dizem que ele tem sono profundo e imediato, o cachorro mesmo, né? Que às vezes pode ficar até violento quando ele Não, e acorda. dorme muito mais, né? Ele dorme com muito mais facilidade e muito mais tempo. Bruno? André Gouveia, Rio de Janeiro, capital. Boa tarde. Ele quer saber se existe remédio para sonambulismo. Existe, sim, né? Só que são medicações controladas e medicações que a gente tenta evitar por conta de dependência. Então, a gente só faz em casos extremos, né? Quando a frequência é muito grande ou quando tem efetivamente alguma mutilação, algum acidente, aí a gente pensa em fazer. Paulo, aqui do Rio, programa show como sempre. Valeu, Paulo. Queria saber da doutora Andréa, qual o distúrbio quando se acorda assustado como se estivesse caindo? Isso aí chama-se sleep starts, né? Durante o começo do sono, a transição da vigília para o estágio 1, que você começa a se entregar e a entrar no sono, você pode ter essa sensação de queda no abismo, e aí você volta a despertar. Mas isso é normal, todo mundo pode ter essa sensação. Eu mesmo já tive várias vezes. Eu também já tive. É horrível. É uma sensação horrível. É uma horrível. sensação horrível. Parece que você cai, você fica durinho assim na É. A minha esposa reclama de um distúrbio do sono meu, mas eu acho que não tem cura, que ela diz que eu ronco muito. Pois é, roncar não é normal, né? As pessoas e os desenhos animados botam lá Então, somos ZZZZ todos anormais. Eu para sou anormal definir também, que as pessoas que está dormindo. O ronco é a vibração do palato mole, do céu da boca durante o sono, que pode acontecer na ins ou na expiração. Isso quer dizer que o ar está passando estreitado por essa região. Se você está muito cansado, se você está em privação de sono, né, Na verdade, isso é um crônica, distúrbio do sono dela, porque eu durmo bem e ronco. Ela que não dorme. é muito comum chegar o casal no consultório que tem ronco e apneia e a esposa que tem insônia. Esse binômio é muito frequente. Não, a minha ela reclama dormindo. Ela chega 4 horas da manhã e fala assim, mas você... E vai dormir de novo. Então, pelo menos, ela tem amnésia ao fato, né? Bom humor, né? E bom humor. Pro ronco tem um velho truque, que é você dar uma cutucada, assim, a pessoa acorda. Meu Dá um pai pause, ronca dá um muito, aí pause, minha mãe né? vira ele de lado e ele para de roncar. Outra coisa que eu queria te fazer uma pergunta, que eu tenho muito dormindo, quando eu durmo na casa de uma tia, de alguém, eu fico perto de alguém, a pessoa até às vezes reclama, porque eu dou chute, do nada minha perna sozinha faz vu. Sim. E é muito chato, porque toda hora eu dou chute, eu faço assim. Esses dias mesmo no teatro, eu tô vendo a peça e do nada eu cochilei. Eu dei um chute tão grande peça na tava cadeira. boa, né? Não, eu dei um chute tão grande na cadeira que o cara olhou assim pra trás. É bem interessante um outro assunto que chama-se síndrome das pernas inquietas. As pessoas acham que, primeiro, que isso não existe, ou as pessoas têm essa manifestação e não procuram ajuda, né? Perna inquieta não é ficar fazendo, né, batendo com a perna. Isso aqui é ansiedade, eu estou tensa, estou preocupada, como também essa contração involuntária da pálpebra que a gente tem, às vezes, quando está ansioso. Mas perna inquieta é uma inquietação, um desconforto na perna que acontece quando a gente está parado e, principalmente, à noite.
Então, a pessoa tem a necessidade de mexer ou de caminhar, e caminhar melhora. E quem tem isso pode ter, durante o sono, o chamado movimento periódico de perna, que é realmente chutar ritmadamente, periodicamente, durante o sono. Parece que eu estou dando coice a alguém. Eu faço grandão quem assim. dorme com você. O pior é quem dorme do lado, né, Andréia? Então, a gente tem que avaliar, porque ter isso involuntário, esporadicamente, durante o sono, a gente não tem valor. Mas se eu tenho a queixa acordado, principalmente à noite, desse desconforto na perna, isso tem que ser avaliado e tratado. Bruno? Mais consulta. Agora é Salvador, Bahia, Carolina. Gostaria de saber o que fazer quando se tem um episódio de paralisia do sono e se tem algo que podemos fazer para diminuir os eventos. Paralisia do sono é aquilo que eu falei que eu tenho às vezes. É isso que você falou, né? Que a gente desperta... Você vê um pouco fora do corpo. Você... Chama exorcista. Uma técnica que funciona muito o único músculo que não está paralisado é o da pálpebra. Então, se você está paralisado com aquela... É um desconforto, é muito ruim, a sensação é muito ruim. Então, você tem que piscar o mais rápido possível, mais vezes e mais intensamente, que você vai sair mais rápido do ato desse estado de paralisia do sono. Agora, se isso é muito frequente, tem medicação para isso, porque é um desconforto muito grande. Aí você entra realmente num transtorno de sono, que é paralisia recorrente. Tá? Boa. Jalina Menezes, Camaçari, Bahia. Excelente os esclarecimentos sobre sonambulismo. Minha filha de 9 anos manda um beijo para todos os participantes aí. Ai, valeu. que amor! Um beijo para ela Camaçari. também. André Luiz, Rio de Janeiro. Já aconteceu muito comigo de viver acordado. Aconteceu muito comigo de viver acordado no trabalho ou em casa ou na rua, algo com o qual eu sonhei. Qual a explicação para isso? Fica aquela sensação de eu já vi isso antes, o famoso déjà vu. Isso também já vivi. Isso é déjà vu, né? Se você achar que aquilo ali, aquela situação já aconteceu, e aí ela vai acontecendo e você vai novamente identificando que isso vai acontecendo. Agora, existe uma epilepsia do lobo temporal que é ter déjà vu com frequência. Então, nada demasiado é bom. Esse é um grande conceito. Se está se repetindo muito, procura ver o que é. O que acontece no nosso cérebro no déjà vu? Tem uma explicação? No lobo temporal, a gente fica com uma memória daquela memória visual. E aí isso se perpetua e você acha que aquilo já aconteceu ou está acontecendo. É uma atividade rápida, não posso dizer que é anormal quando é uma coisa eventual. Agora, se isso está se repetindo, você tem uma atividade elétrica específica dessa região. Ediene, Salvador, Bahia. Caramba, a Bahia está comparecendo em peso aqui, né? Pô, legal, boa tarde, parabéns a esse programa maravilhoso. Uma super aula com a doutora neurologista Andréa Bacelar, como sempre, sem censura, dando um show de informações com convidados maravilhosos. E aí? Obrigada, muito obrigada. Poxa, a gente fica muito lisonjeado. E eu, com a minha amiga aqui querida, com o Bruno, que a gente já, de longas datas, né, Bruno? E todos vocês presentes, muito obrigado pela presença de vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui. Viu? Foi ótimo mesmo. Pedro, a gente chega ao final do nosso programa aqui, não é? Agora no Facebook. E aí eu quero agradecer também a todos vocês. Pedro, o seu talento é enorme. Eu tenho certeza que agora essa comunhão, né, que vocês fizeram, essa experiência sua com o Batman, né, deve estar sendo assim fantástica. Eu estou super curiosa para ver. Eu acho que é disso que sai desse nosso papo aqui. A curiosidade para ver esse trabalho que vocês fizeram. Então, parabéns, obrigado pela sua presença obrigado, hoje. Que bom estar conhecendo você aqui hoje. Pois é, nós vamos conhecer outras vezes aqui, mas foi a primeira vez que a gente fez junto. Gostei muito também da sua condução e de estar com esses convidados incríveis, com o Bruno também, que eu já Obrigada. Isso. Batman, obrigada também. Que seja, assim, o primeiro de muitos, né? Que as suas experiências voem, não é isso? E que não só junto com o Pedro, mas com outros também, outros espetáculos. Sou movido a curiosidade e poesia. Maior prazer estar com vocês, obrigado mesmo. Prazer estar com o Pedro, dia 20 agora de novembro. Isso que a gente viveu e falando o tempo todo que o processo era mais importante que o resultado, agora eu vou me contradizer. O resultado é muito mais legal do que a gente fez até agora.
Muito bom. Tem que ir lá ver dia 20 de novembro, que é muito bacana, vale a pena. Muito bom. Júlio Silveira, a gente agradece demais a sua participação e principalmente o seu trabalho na Ler. Um trabalho que a gente sabe que é um trabalho exaustivo, um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho importante, necessário e determinante com os livros. É um trabalho de muita gente, mas também é um trabalho feito por prazer. Então a gente desmaia, mas a gente está feliz fazendo. E vocês vão ver o resultado a partir de quarta-feira. Podem ir na Ler de manhã e de noite vocês vão no Teatro Casagrande, porque depois vai ter quinta, sexta, sábado, domingo. São 30 áreas de atuação, 30 palcos. Tem sempre uma coisa que você vai curtir. Todo mundo está super convidado, como falou a Kate, é tudo gratuito, aberto, inclusivo e diverso. Espero vocês lá. E se ficar muito cansado, estressado, não conseguir dormir, passa no consultório do doutor André, não é isso? É isso, não estou é? à disposição para ajudar nesse sono, né, que hoje 80% da população tem um problema de sono. Pois é, muita e gente. aí eu sei que vai gerando outros, a gente tem muita coisa para falar sobre isso nessa área. André Bacelar, foi um prazer também estar com você nesse programa, não é não? Maravilhoso, amiga. Amigas de muitos anos, né? Isso aqui é o máximo. Lua, olha, querida, sem palavras para você nesse final de programa, viu? Eu acho que o nosso telespectador ou internauta resumiu muito bem. Você é a lua no nome e o sol aqui com a gente em temperamento. Obrigada. E em tudo que você falou. É uma verdadeira luz, meu amor. Ver uma menina de 12 anos que fala tão simples, de uma forma tão bonita e ao mesmo tempo com uma ideia tão valorosa como foi a da biblioteca, tá bom? Obrigada. Foi Tá? um prazer te conhecer também. Ai, linda, gente! Bruno Barros, depois dessa... Depois, eu não vou nem falar nada, só quero dizer que eu quero ser a Lua quando eu crescer e fazer uma pergunta para você responder rapidamente. O que você quer para o futuro? O que você espera do futuro? Eu espero que as crianças de hoje não sejam tão impacientes, não sejam as pessoas, o que está acontecendo hoje, caso de feminicídio, essas coisas chatas que acontecem no mundo inteiro, não é só no Brasil. E eu espero que a cultura vença, em vez da violência. Bom, depois dessa, não é isso, gente? Encerramos aqui no Facebook. Que a cultura vença, né? Ela que disse, tá bom? Amanhã a gente está de volta. Ah, garota!